Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nessa aula nós vamos estar corrigindo o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, temos aulas, vídeos novos aqui praticamente todos os dias. Peço também a você que compartilhe essa nossa aula para que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam estar conhecendo o nosso trabalho, possam estar conhecendo o nosso canal, ok? Então vamos lá, vamos fazer a correção. Então vamos para a questão de número 1. A questão diz assim, ó: Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração. Processador tem 1, 2, 3 tipos. Memória RAM tem 2 tipos. Disco rígido tem 3 tipos. E a tela também tem 2 tipos. Quantas configurações diferentes, distintas, existem para cada máquina? Muito tranquilo para a gente resolver essa questão, a gente pensar o seguinte, ó. Ela vai ter que escolher o processador e o que mais? A memória RAM e o que mais? O disco rígido e o que mais? A tela, não é isso? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Para o processador, ela tem quantas possibilidades? São 3. Para a memória RAM, são quantas possibilidades? São 2. Para o disco rígido, são quantas possibilidades? São 3. E para a tela, são quantas possibilidades? São 2. O E na matemática representa o que para nós? Representa uma multiplicação. Então basta multiplicarmos esses números aqui. Vamos ver quanto que vai dar nessa multiplicação? Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2 vai dar 36. Então são 36 configurações diferentes e distintas, não é isso? Que ela pode escolher para cada máquina. Então, nesse caso, letra D, a nossa resposta. Questãozinha de número 2 diz assim, ó. Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Qual a probabilidade do notebook de Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que o da Kelly? Aproximadamente, vamos ver. Então, olha só, o mesmo processo, ó. Ela vai escolher 1, 2, 3, 4, não é isso? Então, vamos analisar aqui de novo, ó. Então, tem o processador, ela tem 3 possibilidades de processador. Então, pode escolher quaisquer um dos 3. Ok? Primeiramente, nós vamos fazer para Joana, tá bom? Situação de Joana aqui, ó. Ela pode escolher quaisquer um dos 3 processadores. Agora, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é o que mesmo? É que a Joana, o notebook dela, tem que ter mais memória, não é isso? E um disco rígido menor. Então, se ela vai ter mais memória, então, nesse caso, a memória que ela só pode escolher essa aqui, ó. Porque se ela escolher essa, as memórias vão ser iguais das duas, não é isso? Só tem 2 possibilidades. Então, nesse caso aqui, para a Joana, só tem uma única possibilidade para disco rígido. Agora, ter menos memória. Então, se ela vai ter menos... Aliás, memória não. Disco rígido menor, melhor dizendo. Disco rígido menor, então ela vai ter que escolher uma dessas possibilidades aqui, não é isso? Ou 256, ou 512, ou 1 tera. Como ela tem que ter um disco rígido menor, então vamos lá. Nesse caso aqui, ela pode escolher ou 256 ou 512, porque se ela escolher 1 tera, ela vai ter, no caso, maior aí que Joana. Então, nesse caso aqui, serão 2 possibilidades. E agora, para a tela pode ser qualquer uma delas, né? Então, nesse caso aí, quaisquer uma das duas, não tem nenhuma restrição. O E já falamos que é uma multiplicação. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 12 possibilidades. Muito bem. Agora, vamos analisar Kelly. Kelly é a mesma coisa. 1, E2, E3, E4. Então, vamos lá. Para a primeira possibilidade, é a mesma de Joana, não é isso? No caso aqui do processador. O processador pode ser o mesmo, não tem problema. Então, são 3 possibilidades.
Só que agora, quando a gente vai para a memória dela tem que ser o quê? Menor do que a de Joana, não é isso? Então, ela só tem uma possibilidade, que é a de 8 GB. Então, uma possibilidade. Vamos lá. Agora, analisando aqui o próximo, que é o disco rígido. O disco rígido, no caso aqui, são 3 possibilidades. Como nós já escolhemos essas duas aqui para a Joana para ter menos, então, nesse caso, Kelly tem que ser a maior. Então, ela só tem uma possibilidade, que é esse de 1 TB aqui. Ok? E agora, para finalizar a tela pode ser a mesma para as duas, não é isso? Então, não tem problema não. Então, são 2 possibilidades. O E é uma multiplicação. Então, nesse caso, teremos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, 6. Olhando as possibilidades aqui, ó, para que necessariamente o notebook de Joana tenha mais memória e menos disco rígido que o da Kelly, são 12 possibilidades mais 6 possibilidades, não é isso? Nesse caso aqui, dá um total de 18 possibilidades. Dessas 18 possibilidades aqui, ela vai querer comprar quantos notebooks? Não é um só? Então, a probabilidade nesse caso, que é o que a questão está pedindo, a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, não é isso? É uma possibilidade em quantas, hein? 18. Uma possibilidade em 18. 1 dividido por 18 vai dar 0,056. Ok? Aproximadamente aí. Então, traduzindo aqui para valores percentuais, vai dar 5,6%. 5,6% está onde? Está na letra A. Ok? Então, vamos avançar. Questão de número 3, que diz assim, ó. Imagine uma situação de contagem de possibilidades sem repetição e que não envolva questões de ordem. Análise combinatória denomina isso uma questão de combinação simples. A expressão matemática da combinação simples de n elementos tomados K a K é a seguinte. Aqui nós temos a formulazinha. Isso significa, num contexto em que as ordens não importam, em um conjunto com n elementos, o número de escolhas possíveis de K elementos sem repetir. Por exemplo, se uma criança possui 7 brinquedos diferentes e vai escolher 3 deles para levar para um passeio, o número de possibilidades é combinação de 7 tomado 3 a 3, não é isso? Resultado final, então, vai dar 35. Muito bem. Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa, existem 9 funcionários. Ana, a chefe e mais 8 subordinados. Quem são eles? São Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Yara. Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 e no máximo 6. Se é no mínimo 4 e no máximo 6, então ela tem quais possibilidades? 4 com 5 ou com 6, não é isso? Funcionários dentre esses 8. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a combinação formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. Logo, a ordem não importa. Ana poderá formar quantas comissões diferentes? Atenção para a dica que ele trouxe para nós aqui, ó. Cada comissão pode ter 4, ou 5, ou 6 pessoas. Faça a soma dos resultados parciais. Combinação de 8 tomados 4 a 4. Não é isso? A primeira combinação nossa. Então, vamos usar a formulazinha. 8 fatorial sobre P, que é 4 fatorial, N menos P, 8 menos 4 fatorial. Nesse caso, teremos 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Professor, por que você parou no 4 fatorial? Porque aqui embaixo nós já temos um 4 fatorial. 8 menos 4 é 4, não é isso? 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha só o que nós vamos fazer aqui agora, ó. Eu vou simplificar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Ó, 4 vezes 2 é 8, então eu posso simplificar esse 8. E o 6 dá para dividir por 3, nos dá 2.
2 vezes 5, 10 vezes 7 vai dar 70. Então, o primeiro aí nós já achamos 70, ok? Uma comissão de 8 pessoas. Se eu escolher 4, então nesse caso vão dar 70 comissões diferentes aí. Tranquilo? Então vamos lá. O que mais nós vamos querer agora? Combinação de quanto? De 8 tomado 5 a 5. Vai ser 8 fatorial sobre 5 fatorial, 8 menos 5 fatorial. Então, nesse caso, teremos 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Paro aqui porque eu tenho um 5 fatorial aqui embaixo. 8 menos 5 é 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Posso novamente fazer a simplificação. 5 fatorial com 5 fatorial. 3 vezes 2 é 6. 7 vezes 8 é 56. Já vamos anotar aqui, ó. Prontinho. E agora nós vamos passar para o próximo. Combinação de 8 tomado 6 a 6. 8 fatorial, 6 fatorial, 8 menos 6 fatorial. Então, nesse caso aqui, teremos 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. 8 menos 6 é 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, vamos simplificar aqui. Teremos o seguinte, ó, eu posso simplificar esse com esse. E aí eu tenho o seguinte, que posso simplificar também 8 por 2, vai dar 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, beleza, vamos anotar aqui 28. Então, de acordo, inclusive, com a dica que ele deu, é só fazer a soma. 70 mais 56 mais 28. Vai dar quanto? Olha só, se eu somar 8 com 6, vai dar 14, termina em 4. Só que todas as alternativas terminam em 4. Então, significa que nós temos que realmente fazer toda a conta, não é isso? Mas fazendo a soma toda aí, você vai achar o resultado 154, ok? Então, fazendo a soma aqui, vai dar 154. Quem que nós somamos mesmo para dar 154? Quais são os valores que nós somamos? Nós fizemos a soma. Foi de 70 mais 56 mais 28, ok? Quando nós fizemos essa soma aí, encontramos como resultado final o número 154. Tranquilo, não foi? Simples, fácil e rápido de fazer. Então, vamos para a próxima. Questãozinha de número 4 diz o seguinte. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a comissão, melhor dizendo, é a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres alfanuméricos para o seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos, nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano de nascimento do pai. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas, mas é claro que a ordem importa, pois MAR 196 é uma senha diferente de RAM 196. Esta situação, a análise combinatória chama de arranjo simples. Não há repetição, mas a ordem importa. A expressão é a seguinte: ANK é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. Fernanda deve escolher, sem repetição, 3 letras de um conjunto de 7 letras. O nome do pai dela, Marcelo. E 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos, que é o ano de nascimento dele. Quantas senhas distintas ela poderá formar? A própria questão já disse, vai ser arranjo de 7.
tomados 3A3, mais, é isso? Mais não, é E, né? Ela vai fazer a senha de letras, E, melhor dizendo, E. Então, nesse caso, vai ser uma multiplicação. A senha de números, arranjo de 4 tomados 3A3. Pronto, muito bem. Então, vamos lá. Arranjo de 7 tomados 3A3. Arranjo de 7 tomados 3A3 vai ser igual a 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Nesse caso, teremos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por que eu parei em 4 fatorial? Porque 7 menos 3 é 4 fatorial. E aí, nesse caso, nós podemos simplificar os fatoriais. Então, simplifico esse fatorial com esse fatorial aqui. E agora é só multiplicar. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7 vai dar 210. Então, o resultado aqui vai ser igual a 210, ok? 210 vai ser o nosso primeiro resultado aqui, o primeiro valor. Agora, esse aqui foi para as letras. Agora, para os números. Arranjo de 4 tomados 3A3. Vamos fazer 4 fatorial sobre 4 menos 3, o quê? Fatorial. Nesse caso, teremos 4 fatorial, aliás, 4 vezes 3, 4 vezes 3, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 4 menos 3 é 1. 1 fatorial. 1 fatorial é 1, ok? Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2 vai dar o quê? 24, não é isso? 24 vezes 1, 24 dividido por 1 dá o próprio 24. Então, esse é o resultado que nós temos aqui, ó. Aí, o que nós vamos precisar fazer? A multiplicação, ok? Porque o I na matemática é uma multiplicação. E quem que nós estaremos fazendo a multiplicação? Do número 210 vezes o número 24. 210 vezes 24 vai dar quanto? Vai dar 5.040. 5.040 é o resultado final. Tem essa resposta aqui? Claro que tem, não é isso? Vamos marcar aqui letra, pessoal. Vamos marcar a letra D como sendo a resposta correta. Beleza? Tranquilo? Avancemos. Questãozinha de número 5 para a gente fechar. Diz assim, ó. Na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens. Por exemplo, nós temos aqui um casal, ó, mulher e homem, ok? Então, aqui é mulher, mulher, mulher e aqui é o homem. Então, esses são os filhos desse casal. Ó, eles tiveram 4 filhos, dos quais 3 são mulheres e um homem. Essa mulher casou com um homem e teve netos. E os netos aqui são mulheres. Esse homem casou com essa mulher e tiveram 3 filhos, né? Aliás, netos do casal lá de cima. Aqui são filhos desse casal aqui. Aqui no caso, esses dois aqui tiveram esses 3 filhos. Então, uma mulher, outra mulher e um homem. Ok? Tranquilo até aí, não é? Só para você entender. Agora, o que ele quer saber de nós é o seguinte, ó. Suponha que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda às questões a seguir. Vamos lá? Letra A. Quantas possibilidades existem para a prole? Então, quantas são as possibilidades para a prole? Então, vamos lá. Primeira coisa importante aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. No caso dos filhos. Vou escrever aqui letra A. No caso dos filhos. São quantos filhos? São 3, não é isso? 1, nasce o primeiro, E, nasce o segundo, E, nasce o terceiro. Ok? Então, para o primeiro filho aqui, ó,
pode ser homem ou mulher. Para o segundo filho, pode ser homem ou mulher. Para o terceiro filho, pode ser homem ou mulher. Nesse caso aqui, 2 vezes 2 vezes 2. E o E é multiplicação. Ou seja, para nascerem filhos do casal, é 2 ao cubo, ok? No caso da prole aí, nós podemos pensar da seguinte forma também. A gente pode pensar, no caso, só os filhos. Se for só os filhos, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Então, 2 ao cubo. Agora, se nós formos pensar também nos filhos e nos netos, são 3 filhos, não é isso? Mais 5 netos. Então, nesse caso aí, vão ser 9 possibilidades. Então, vai ser 2 elevado a 9. Se a gente considerar só os filhos, 2 ao cubo. Se considerarmos os filhos e os netos, vão ser 2 à nona. Aí, vai depender de você, tá bom? Coloque aqui nos comentários aqui se você considerou só os filhos, no caso da prole aí, quantas possibilidades existem para a prole na letra A. Então, se considerar só os filhos, 2 ao cubo. Se considerar os filhos e os netos, 2 à nona. Coloque aí nos comentários aí o que você achou. Se você colocou só para os filhos ou se você está incluindo os filhos e também os netos, ok? Então, vamos lá? Continuando. Então, aqui, ó, só os filhos. 2 ao cubo. Letra B. Qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? São 3 filhos do casal. Vou colocar aqui filhas, né? E netas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos pensar aqui, ó. Primeira possibilidade aqui é uma chance em 2. Para a segunda, uma em 2 também, não é isso? Que pode ser homem ou mulher, homem ou mulher. Então, a probabilidade é uma chance em 2, uma em 2, uma em 2. Então, para todos, é sempre uma em 2. Porque quer que seja filha, né? Neta, sexo feminino. Então, sempre uma em 2. Nesse caso aqui, também nasce o primeiro e nasce o segundo. Agora, os netos. Nasce o primeiro neto, e nasce o segundo, e nasce o terceiro, e nasce o quarto, e nasce o quinto, e nasce o sexto. O e aqui é tudo multiplicação. Então, nós teremos que multiplicar. Fazendo essa multiplicação aqui, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, a probabilidade aqui é de 1, né? 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 sobre 2. Multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 9 vezes. Ok? Então, vou ficando por aqui. Agradeço por você ter assistido aqui a nossa aula até esse momento. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E peço a você que, caso você não deixou o seu like, que você deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal, ok? E aguardo você, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau e fui!